Olá, meu nome é Thiago Zos, sou engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado na área de melhoramento de plantas, e venho falar aqui um pouquinho para vocês hoje sobre melhoramento de cana-de-açúcar diante das mudanças climáticas. Antes de dar prosseguimento à apresentação, gostaria de agradecer a comissão organizadora da 11ª Semana Acadêmica do curso de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira, da unidade da UEMS de Glória de Dourados. Muito obrigado pelo convite. E eu vou dar prosseguimento aqui então à minha apresentação. Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre melhoramento de cana-de-açúcar, eu coloquei aqui no início da apresentação 4 questões que ao longo da apresentação eu vou ir respondendo para vocês, para a gente contextualizar um pouquinho desse tópico que é muito importante, né? Considerando que a gente vai, com o passar do tempo, ter algumas mudanças climáticas, né? Como isso vai afetar a cana-de-açúcar. Então vamos lá. O que é o melhoramento, de cana-de-açúcar? Como funciona? Como é feito? Se ele funciona, desculpe, como é feito? E quais são as perspectivas? O que a gente espera com essa ferramenta, com o melhoramento de cana-de-açúcar daqui para frente, daqui a alguns anos? O roteiro dessa palestra vai abordar, então, uma breve introdução, o histórico do melhoramento de cana-de-açúcar, principalmente no Brasil, método de melhoramento de cana-de-açúcar e os desafios para o melhoramento diante das possíveis mudanças climáticas e as considerações finais. Tá? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender um pouquinho do que é o melhoramento de plantas. Se fala muito, melhoramento, melhoramento, mas o que é o melhoramento de plantas? Bom, vou jogar uma definição aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Melhoramento genético em plantas é a aplicação de princípios genéticos para produzir plantas que são mais úteis para os humanos. Tá? Algumas vezes já encontrei outras definições falando que melhoramento de plantas é a arte de desenvolver plantas, selecionar plantas que atendam a alguns requisitos, que sejam interessantes para os humanos. Enfim, o que é importante tirar daqui? Que o melhoramento de plantas nada mais é do que um conjunto de técnicas, pode ser considerado uma arte, como alguns dizem. Bom, pode, pode ser considerado uma ferramenta, pode, mas o que seria isso? São técnicas que a gente emprega para selecionar, para obter plantas que vão atender às nossas demandas. Por exemplo, vamos diretamente na cana-de-açúcar. O que interessou ao longo dos tempos, desde que a gente começou o cultivo de cana-de-açúcar, descobrimento do Brasil, tudo isso, sempre um dos quesitos era aumento de produtividade. Quero plantas que tenham uma maior produtividade. O que eu quero então, além disso? Maior teor de açúcar, de sacarose. É uma demanda da indústria, por exemplo. Um rendimento maior para a moagem. Então, assim, são requisitos que são levados em consideração, para que a gente procure plantas ou crie essas plantas, faça os testes, veja se elas têm adaptação, para a gente poder comercializar. Então, nada mais é do que desenvolver plantas que atendam aos nossos requisitos, às nossas demandas. Por exemplo, na indústria farinheira, para questão de farinha de trigo, o que é um dos requisitos? É desenvolver trigo, cultivares de trigo, que tenham um teor de glúten lá adequado, que tenha uma tecnologia de panificação adequada para poder fazer a farinha. Não é qualquer trigo que dá farinha adequada para produzir pão, por exemplo. Aí tem outras classes. Posso produzir pizza, posso utilizar para biscoito, enfim, atende aquele comércio. Algodão, o que se procura muitas vezes é qualidade de fibra, além da produtividade, Então, assim, a gente tem que ver quais que são as demandas do mercado para poder desenvolver as plantas, direcionando para isso. Isso não é uma coisa aleatória, eu que defino o que eu quero. Não. O que o mercado está querendo hoje? Está querendo uma cana-de-açúcar com maior teor de sacarose. Ótimo, então vamos ter que desenvolver isso. Não, está querendo cana-de-açúcar com resistência à doença. Ótimo. E isso não é só um critério, são vários critérios, Várias características que interessam. O que é interessante para um produtor, por exemplo? Que tem alta produtividade, que tem alto teor de açúcar,
que tenha resistência à doença, que seja adaptada para solos, por exemplo, de baixa fertilidade, que tenha período de colheita maior, enfim, vai depender das características que são demandadas por determinada região e pela indústria, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Aí, logo, né, eu falo que é melhoramento de plantas de forma mais geral. E o que, que é o melhoramento de cana-de-açúcar, né? Nada mais é que a aplicação dos princípios genéticos, podemos falar agora, para produzir plantas que são mais úteis para o nosso interesse, plantas de cana-de-açúcar, né? Então a gente vai selecionar, selecionar plantas de cana-de-açúcar que atendam aos requisitos da indústria canavieira. Agora um pouquinho de história do melhoramento, né? Assim, o que a gente pode ver no passado que, que a gente pode tirar lições para entender o que a gente vai ter que melhorar para frente, né? Isso é muito importante. Então, assim, a gente observando o que foi levado em consideração para fazer o melhoramento de cana-de-açúcar, né, nas últimas décadas, vai dar uma noção para a gente do para onde que a gente tem que ir nas próximas décadas, no futuro. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, vocês vão entender um pouquinho disso. Mas para entender isso, eu dividi, né, não peguei nem um período tão longo, peguei de 1975 a 2006, um período de análise, e de 2006 a 2020. Tá? Só para a gente ver o que está acontecendo e se o melhoramento funciona ou não, né? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, os dados de 1975 com a produtividade, né, essa linha azul, em torno de mais ou menos ali 40 toneladas, né, quase 50 toneladas por hectare. Isso em 75, 47 toneladas. Olha lá, ó, em 2006, nossa média já passou a ser 74 toneladas por hectare, ou seja, houve um aumento. Ah, mas ao que se deve isso? Desenvolvimento de novas cultivares, manejo mais adequado, o emprego de adubação, de manejo, né, de irrigação, enfim, de fungicidas, inseticidas, né, do manejo de forma geral mais adaptado. Normalmente a gente considera que 50% do aumento da produtividade ou da produção ao longo do tempo é do melhoramento genético e 50% é das melhorias, né, da modernização das técnicas de manejo. Tá? Então, em 31 anos, a gente teve um incremento na produtividade média da cana-de-açúcar, nesse período, né, de 75 a 2006, de 27 toneladas. Se a gente for ver, é quase 1 tonelada por ano, né, de incremento. É muito interessante, essa informação é muito importante, que a gente vê que está funcionando o que está sendo feito. Aí depois de 2006 a 2020, a gente tem um gráfico com a área, né, cultivada e a produção. Aqui não tem produtividade, pessoal. Aqui tem produção. E aqui entra uma informação interessante. Em 2005 e 2006 houve uma alta demanda por etanol, né, devido àquela propaganda, a comercialização de veículos flex, então tornou muito atraente a questão da produção de cana, porque a gente tinha um mercado para atender, né, produção de etanol. Então a gente vê um aumento da área de produção justamente para atender, né, essa demanda, tá? E da área de cultivo, né, da área de produção e da produção em si. Só que vamos analisar uma coisa. Esse gráfico aqui me dá a noção de produtividade. Observem essa linha aqui, né? Total, né, de produtividade aqui, ó. Observem as barras também. Ficou muito estável, se a gente for ver. Houve alguns picos aqui, até, por exemplo, em 2008 e tal, mas a produtividade média, toneladas de couro, de açúcar, né, enfim, ela ficou muito, assim, constante. Não houve um aumento nesse período, diferente do que a gente viu no gráfico anterior, né? A gente vê uma crescente aqui, né, um aumento significativo. Aí, nesse segundo período, para produtividade, isso não foi verificado. Tá? O que aconteceu? Bom, alguns fatores contribuíram para isso. Em 2006, se tinha demanda por etanol, aumentou a produção, ótimo. Em 2008, o que aconteceu? A gente teve preço baixo do etanol e do açúcar. Associado a isso, a gente teve uma crise global, né, em 2008. Então, isso fez com que os canaviais, né, tivessem uma redução na questão de renovação. Tá? Cana-de-açúcar, né,
vocês sabem muito melhor até do que eu, né? Estão dentro dessa área. A renovação dela não é uma coisa que a gente faz como a soja, né? Em poucos meses eu vou tirar a cultura e defino, posso mudar totalmente meu planejamento. Cana-de-açúcar não, né? Vai 5 anos para a gente até fazer alguma modificação e dependendo, se não for renovado o canavial, isso pode durar mais. Então, assim, tem que ter um planejamento de longo prazo. Então, se nessa época começou a ter problema na renovação de canaviais, é óbvio que a gente vai ter um impacto na produtividade nos próximos anos, e é o que a gente observa. Tá? Ainda isso, em 2011 a gente teve problemas, né, com seca, também houve um incremento na adoção dos processos de mecanização, e isso até a gente conseguir adaptar, fazer funcionar tudo de forma correta, adequada, tem prejuízos para a produtividade. E a gente tem o seguinte, a expansão para solos de baixa fertilidade. Então, na média, essa produção nesses solos de baixa fertilidade vai jogar a média de solos altos para baixo. Então, a gente vê que há, ou que não há, né, um aumento na produtividade nesse período aqui, de 2006 a 2020, justamente devido a alguns problemas envolvidos com questão de renovação de canavial, que na época não era atraente para quem produzia, problemas com seca, e a gente vai ver que a seca vai ser um problema depois, né, mais adiante, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. A adaptação e a adequação da questão de mecanização da cultura e a expansão para solos de baixa fertilidade, principalmente relacionados às solos de pastagem degradada. Tá? Então, tudo isso contribuiu para que a produtividade se mantivesse estável nesse período. Tá? Impede que daqui para frente a gente vai ter aumento de produtividade. Tá? Mas aí fica aquela segunda questão que eu fiz para vocês, né? Primeiro que era o melhoramento, a gente explicou lá. Agora, o melhoramento de cana-de-açúcar, ele funciona? Bom, a resposta é sim, e eu vou provar para vocês que sim. Olha lá, a produtividade média, né, de açúcar, em 1970 era 3.712 quilos por hectare. Tá? Em 2011, ela é 9.148 quilos por hectare. A gente teve um aumento anual de 155,7 quilos por hectare de açúcar, tá? Equivalente a 4% ao ano. Né? E a gente atribui esse aumento de produtividade anual, 50% ao melhoramento genético, 50% às técnicas de manejo. Sinal, então, de que o melhoramento está funcionando. Caso contrário, não tinha esse aumento. Né? Então, isso é muito interessante e vocês vão entender até por quê. Tá? Voltando agora um pouquinho mais, a questão de cultivo da cana-de-açúcar. Então, inicialmente, a gente cultivava uma variedade, uma espécie, certo, né? Saxarum officinarum, que ela era cultivada em todo o mundo. Isso há 3 séculos, né? Foram 3 séculos de cultivo disso aí, né? Com maior intensidade. Só que daí, né? Com o passar do tempo, a produtividade dessa variedade, ela começou a cair. Por quê? Essa variedade não, né? Dessa espécie. Porque a gente começa a ter problema de assim, se eu vou cultivando por muito tempo uma variedade, um genótipo, né? Um conjunto, um pool genético, eu vou começar a ter problemas com o aparecimento, o surgimento de raças de doenças que quebram a resistência dessas variedades, dessa espécie. Então isso começa a causar problema. Outra coisa era que o desenvolvimento de variedades estava envolvendo o cruzamento entre indivíduos muito aparentados, ou seja, muito próximos, e quando a gente tem o cruzamento e o desenvolvimento de variedades a partir de genitores, de plantas que são cruzadas, e que tem o DNA muito próximo, a gente tem problema de vigor, redução de produtividade. Tá? Então, isso começou a afetar a produtividade da cana-de-açúcar. Então, aí, depois mais à frente eu vou mostrar para vocês, a gente tem o desenvolvimento de híbridos. O que é? Foi feito o cruzamento dessa cana-de-açúcar, dessa espécie aqui, Saxarum officinarum, com uma outra espécie, né, do mesmo gênero, né? E a partir dali, alguns cruzamentos sucessivos, novamente, desse resultado com a Saxarum officinarum, para, né, a gente obter um híbrido que tivesse a produtividade de açúcar dessa espécie aqui, mas a resistência a pragas e doenças da outra espécie, que eu vou mostrar para vocês. Os primeiros híbridos, eles foram introduzidos, né, a partir do cruzamento dessas duas espécies, em 1930. São esses aqui. E vocês vão ver que tem alguns que são cultivados até hoje, né, em alguns determinados lugares. Aí a gente tem aí que nessa década de 30,
começa os programas de melhoramento pioneiros no Brasil. Um em Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro, que desenvolveu as variedades CB, né, Campos Brasil, e o IAC sempre trabalhou também com melhoramento de cana e continua trabalhando até hoje, né, desenvolvendo as variedades IAC. Tá? Ó, a época que a gente já começa a observar isso, 1930. Em 1933, o governo federal ele criou um Instituto do Açúcar e do Álcool, o IAA, para incentivar, né, e organizar essa questão de produção de cana-de-açúcar no Brasil. Tá? Aí, entre 1960 e 1970, a produtividade de açúcar era menor que 4 toneladas por hectare. De açúcar, tá, pessoal? Então, assim, vendo isso, houve um massivo investimento em questão de importação de germoplasma e a criação de novos programas de melhoramento. Quando eu falo importação de germoplasma, é trazer variedades de outros países, de outros locais que não os locais de produção aqui no Brasil. Isso foi muito importante. Tá? A gente vê o seguinte, ó, em 1966 o IAA fez a introdução da variedade, né, de maturação precoce, chamada, né, NA5679. Ela foi trazida, né, importada do norte da Argentina, pessoal. E ó, isso em 66. Nos anos 80, ela facilitou a expansão do período de colheita, né, e mudou os patamares de produção de cana-de-açúcar. Olha o que uma política, né? O que uma alteração na forma do melhoramento ali de toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, que foi feito, né, com a importação de um material genético, né, de um genótipo, uma variedade, causou, né, mudando os patamares de produção de açúcar, né? Nos anos 90, o cultivo dessa variedade ele parou, tá? Porque teve problemas com o carvão da cana-de-açúcar, doença, né? E daí essa variedade teve que ser deixada de lado, não podia ser mais cultivada porque estava tendo mais custo para controlar o carvão da cana-de-açúcar do que rentabilidade para o cultivo dessa variedade. Mas ela não quer dizer que não tenha sido utilizada para cruzamentos, né? Mas só o fato de importar ela e ter essas mudanças nos patamares de produção da cana-de-açúcar já fez uma contribuição muito importante do ponto de vista de melhoramento genético para a cultura da cana-de-açúcar. Aí, em 1971, o IAA cria o Plano Açúcar, né, o Programa Nacional de Melhoramento de Cana-de-Açúcar. Observem como o governo tinha uma preocupação com isso. Né? Em 1975 foi criado o ProAlcool, né, o Programa Nacional do Álcool. E em 1975, justamente por causa desses programas aqui, começa a se trabalhar com hibridação de cana-de-açúcar. O que é hibridação de cana-de-açúcar? Num termo mais comum, o cruzamento. Né? Só que vocês sabem muito bem que a cana-de-açúcar, ela não dá flor facilmente, né? Primeiro, para ter cruzamento, tem que ter flor. E para ter cruzamento, além de ter a flor, tem que ter pólen e óvulo viável. O simples fato da cana florescer não quer dizer que ela seja apta para fazer o cruzamento. Pode ser que o pólen não esteja viável, né? O pólen não tenha vigor nenhum. Tá? Então isso é muito importante. Só porque a cana floresceu, como de vez em quando a gente observa em alguns canaviais, quando passa por alguns, ocorre, né, de alguns fenômenos climáticos ocorrerem simultaneamente e favorecerem, né, o florescimento da cana-de-açúcar. Isso, né, o florescimento da cana-de-açúcar é muito difícil de ocorrer para que tenha a produção de pólen, tudo certinho para fazer cruzamento, em qualquer região do Brasil. Então, existem locais específicos que reúnem né, as condições climáticas, né, as condições de tempo adequadas para o florescimento da cana. Óbvio que nesses locais esses locais foram procurados para se montar estações de florescimento, ou estações de cruzamento, ou de hibridação, vai depender do nome que vai ser adotado. Mas esses locais são selecionados e são utilizados, né, para montar uma fazenda experimental e para fazer o cruzamento da cana-de-açúcar. Então, o primeiro caso desse foi a estação de floração e cruzamento Serra do Ouro, da Ridesa, Murici, Alagoas. Tá? Hoje é da Ridesa, mas antes era de um outro programa que eu vou mostrar para vocês. Mas por que lá? Porque lá vai ter as condições adequadas para fazer o cruzamento da cana-de-açúcar, a hibridação. Tá? Por que não se faz isso em São Paulo, então, Thiago? Você está falando para nós que é em Alagoas. Porque São Paulo não tem as condições para que floresce cana em São Paulo, floresce, claro, tal, mas não tem condição para que o pólen que é produzido por essas plantas seja viável
né, para fazer hibridação. Outra coisa, o florescimento dela em São Paulo não é regular, né, enquanto que nessas estações aqui, nesses locais, ela floresce todo ano regularmente, tá, produzindo pólen viável, o que eu posso utilizar para fazer as hibridações. Então, olha lá, em 20 anos, o IAA, o Plano Açúcar, lançou 19 variedades, incluindo essa RB 72454, que foi a mais cultivada no mundo. Então, olha que interessante, né? Foi a mais cultivada no mundo. Depois houve problemas com a ferrugem alaranjada e ela teve que ser deixada de lado. Mas ela chegou a ser a mais cultivada no mundo. Então, percebam que a política nacional para incentivo, né, melhoramento da cana-de-açúcar, funcionou muito bem, né? A gente teve até o desenvolvimento da cultivar mais utilizada no mundo. Em 1990, né, a Plano-Açúcar ela era responsável por 5% das as variedades, né, desenvolvidas pela Plano-Açúcar, eram responsáveis por 5% dos cultivos. Tá? Olha que interessante, de 95 a 2010, né, essa aqui dominava bastante a questão da produção, né, dos campos de produção de cana-de-açúcar. Mas o programa já tinha fechado em 90. Em 1990, ao término do programa, as estruturas passam para as universidades federais na sua área de influência. Então, o governo deixa de incentivar na forma desse plano açúcar, né, e o IAA, e as estruturas que tem nas áreas de influência da cana-de-açúcar passam para as universidades federais, que elas formam o que é conhecido como a RIDESA, a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético. A partir daí, então, em 30 anos, a RIDESA ela lança 75 variedades, né? Que são as variedades conhecidas como RB ainda, manteve a sigla inicial na República do Brasil. Então, assim, o Plano Açúcar contribuiu muito, deixou de ser ativo em 1990 por políticas que foram adotadas pelos governos, então naquela época falou, não, o incentivo não vai mais ocorrer, mas não quer dizer que se deixou de lado isso, tá? Passou para as universidades federais, que hoje desenvolvem um excelente trabalho, pessoal, desenvolvendo cana-de-açúcar, tá? São várias universidades federais, depois vocês podem procurar, e cada uma vai desenvolvendo variedades específicas para a região de cultivo no estado delas, né? Nas respectivas regiões de cultivo. Em 1969, ainda, se a gente for ver a questão de investimento privado, a gente tem a criação da Copersucar. Agora não é mais investimento do governo. A Copersucar é a Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo. Lançou as variedades SP, né, que dominaram o mercado de 85 até 2000. Tá? Aí o que aconteceu? Em 2004, a Copersucar passa a ser o Centro de Tecnologia Canavieiro, ou o CTC, né, conhecido, que lançou importantes variedades, pessoal, todas com o nome, né, com a sigla CTC, que tem ganhado destaque, inclusive a CTC4 foi a quarta mais cultivada hoje no Brasil, e a CTC15 a nona mais cultivada em área no Brasil. Tá? Então, isso aqui, investimento privado. A gente teve em 2003 a Votorantim entrando nesse mercado, com o programa conhecido como Canaviales, né, com a sigla CV. Só que daí em 2008 a Monsanto comprou esse programa, tentou desenvolver variedades, né, até desenvolveu variedades, mas não se tornou mais tão atraente o investimento nessa área. Em 2015 eles encerraram as atividades do programa. Mas observem que só pelo fato de ter encerrado e não ter lançado nenhuma variedade, não quer dizer que não sejam cultivadas. Existem variedades CV cultivadas até hoje. Elas são livres de pagamento de direitos, pessoal. Simplesmente se criou a variedade, né? E daí foi passado para algumas usinas e elas estão cultivando essas variedades até hoje, as variedades CV, né? Canaviales. Mas não tem que pagar direito, elas não têm registro, não tem nada nesse sentido no Registro Nacional de Cultivares. Atualmente a gente tem 214 variedades registradas, né, sendo 68 RB, 38 CTC, 37 SP, 33 IAC e 38 outras. Tá? Em 2012 ainda foi criado um programa de uma empresa, né, para desenvolver, direcionado ao desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar para a produção de biomassa. Elas têm como característica, né, uma alta produção de biomassa, baixo custo de produção e é muito adequada para cultivo em áreas marginais. Existe até um apelo para o sentido de
não ter competição com a área de produção de alimentos, né? Então, é bem interessante isso aqui, é a Biovertis Granbio, né? E ela já tem 11 variedades registradas, com o nome Vertix, tá? Para produção de biomassa. Aí aqui no mapa, né, mostrando os programas de melhoramento que a gente tem hoje no Brasil, né? Então a gente vai ver que tem as universidades aqui fazendo parte da RIDESA, desde ali do Piauí, Pernambuco. Aí a gente tem as estações aqui de fazer cruzamento, de hibridação, que ficam no Nordeste. A gente tem na Serra do Ouro, em Murici, né, que é da RIDESA. A gente tem ainda também Devaneio, Primavera, Pernambuco. Existe a do IAC, né, que é em Uruçuca, Bahia, e a da CTC em Camamu, Bahia, que também reúne as condições adequadas para que ocorra o florescimento da cana-de-açúcar. Tá? Então, são esses locais adequados, né, para o desenvolvimento, para fazer o cruzamento. Tá? Uma vez que é feito o cruzamento, essas sementes são colocadas para germinar, são repicadas, fazem os primeiros testes, depois elas são enviadas para as regiões de cultivo. Tá? Então, por exemplo, o IAC faz o melhoramento de cana-de-açúcar aqui para São Paulo, mas os cruzamentos são feitos na Bahia. Tá? Pega-se depois as plantas daqui e faz os testes aqui em São Paulo. O mesmo serve para as universidades. Os cruzamentos são feitos na estação aqui da RIDESA, em Alagoas, em Pernambuco, mas depois elas são enviadas para testes nos estados onde tem as universidades federais. Então, é uma rede que tem funcionado muito bem, os programas de melhoramento também têm desenvolvido muita coisa, muito importante para o avanço do melhoramento da cana-de-açúcar no Brasil. E só por curiosidade, eu fui procurar o quanto tempo dura, né? Uma variedade, o quão tempo ela tem para cultivo, né? Porque pode acontecer de você desenvolver uma variedade, né, do programa de melhoramento, desenvolver uma variedade, ela vai para o mercado, é cultivada por 10 anos, aparece alguma doença que ataca ela de uma forma muito forte, muito intensa, e ela tem que ser descartada. Não dá mais para usar essa variedade, ela tem que ser substituída por novas variedades. Tá? Então existe essa questão de longevidade das variedades. Até onde o professor vai cultivar isso? Até onde não aparecer outra melhor, né? Maior produtividade de açúcar e tal. E até onde não tiver problemas com doenças, principalmente. Então observe que tem algumas, ó. Por exemplo, essas duas primeiras aqui, que já ficaram 50 anos no mercado. Outras 30 anos, 25, 23, 20, né, 17, 10 anos. O Sistema Nacional de Proteção de Cultivar é onde a gente registra essas variedades. Olha lá, se eu tenho um programa de melhoramento e desenvolvo uma variedade para cultivar, eu tenho que fazer o registro dela, para mim ter direito sobre ela. Uma vez que eu fiz o registro, eu tenho a proteção por 15 anos dessa variedade. Minha, eu tenho direito a ela, aí vai depender dos acertos que forem feitos com quem cultiva, com as usinas e tal, para te pagar, por exemplo, o royalty, ou direito sobre essa variedade. Ah, você está usando a minha variedade, uma variedade que eu tenho registro, você tem que me pagar tanto. Enfim, isso aí é acerto feito entre quem desenvolve, né, e quem cultiva. Mas a proteção, esse Sistema Nacional de Proteção, ele tem que receber as informações da variedade que você desenvolveu, incluindo dados de produtividade com testes em vários locais no Brasil, né? Tudo isso é levado em consideração, as características da cultivar, ou da variedade, enfim, tudo nesse sentido. Até aqui citando, é interessante para curiosidade, por que, que a gente fala variedade e cultivar? O que, que é variedade ou cultivar? Na cana-de-açúcar a gente costumou falar variedades, costumou, né? Variedade e tal, mas variedade normalmente ela é mais aplicada à variação, né, ou na área de biologia. A gente tem ali plantas de uma determinada planta daninha. Existem essas plantas daninhas, elas, entre elas, elas vão ter diferenças genéticas. Então, são variedades daquela planta daninha. Tá? É o aspecto biológico. Não me interessa saber essas variedades, né? É uma cultura explorada. Estou usando de exemplo a planta daninha. Cultivar é o quê? É uma variedade, daí o nome vem de variedade cultivada. Agora, me interessa saber se tem diferença entre a variedade da cana-de-açúcar A e a B. Então, aí a gente começa a colocar o termo de cultivar, com uma aplicabilidade, né, ou uma aplicação mais para a área agronômica. Então, assim, tá errado usar variedades?
Já virou comum utilizar esse termo variedade, né? A gente vai ver até no registro, né? Nos documentos sai como variedade. Mas normalmente ela é mais associada à questão da área da biologia, de estudo por si só, de variedades, de variabilidade, enquanto que cultivar é quando a gente vê um ganho financeiro com isso, com o desenvolvimento de cultivares, que eu faço a seleção de variedades para fazer o cultivo. Lembrem, cultivar vem de variedade cultivada. Tá? Vai ser muito importante. Outra informação também legal que pesquisando a gente, né, eu pude observar, é que o genoma, né, da cana-de-açúcar ele é muito complexo, justamente por causa daquela informação que eu passei para vocês no início da apresentação, né, que a cana-de-açúcar era uma espécie, com o passar do tempo ela perdeu o vigor, a produtividade, teve mais problemas com doença, então foi feito o cruzamento daquela espécie com uma outra espécie muito próxima, né, do mesmo gênero. Quando isso aconteceu, o genoma da cana-de-açúcar se tornou mais complexo. E a gente vai ver isso, né, o porquê disso. Tá? Porque a gente costuma ver, pesquisadores da universidade tal sequenciaram o genoma da laranja, da soja. Né? E é muito importante. Essas culturas, né, se você consegue sequenciar o DNA, você sabe certinho quais regiões do DNA são responsáveis por expressar determinada ou por controlar, né, determinada característica. Na cana-de-açúcar, isso é muito importante que seja descoberto. Já imaginou se eu consigo achar ali o ponto, né, a parte do DNA que é responsável por acumular açúcar no colmo? Né, eu posso trabalhar com ela e desenvolver variedades que tenham maior acúmulo de açúcar no colmo, uma vez que eu sei qual região do DNA que é responsável por isso. Tá? Então, esses estudos são de grande importância. Só que, assim, o mapeamento da cana-de-açúcar, ele é mais recente, né, do DNA, do que das outras culturas, justamente por ser um genoma bem complexo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o genoma humano, ele tem, né, 3,2 bilhões de pares de bases, distribuídos em 46 cromossomos. Tá? Pares de base é uma medida de tamanho de DNA. Depois eu já explico para vocês o que, que é, mas é muito importante entender isso. Tem 3,2 no genoma humano. O trigo tem 17 bilhões de pares de bases distribuídos. Ó, o trigo tem mais pares de base que a gente. O DNA do trigo é mais extenso que a gente, que o dos seres humanos. Distribuídos em 42 cromossomos. Agora observem a cana-de-açúcar. Ela tem um genoma com 10 bilhões de pares de base distribuídos entre 100 e 130 cromossomos. Né? Observem que o número de cromossomos não é fixo. Por quê? Depois eu explico. Mas é importante assim, a gente fala que uma espécie, o que caracteriza uma espécie? Uma das coisas é que o número de cromossomos na espécie é fixo. Na cana-de-açúcar não é. Ela pode ter 100, né? Pode ter plantas que têm variedades que têm 100, 101, 102, até 130 cromossomos, tá? E isso tudo compõe o genoma da cana-de-açúcar. O fato de ter tanto cromossomo e tantos bilhões de pares de base torna mais complexo o processo da gente fazer o mapeamento do DNA da cana-de-açúcar. O que, que é os pares de base? São essas ligaçõezinhas aqui, por pontes de hidrogênio, entre os nucleotídeos. Por exemplo, aqui, timina e adenina. Né? Então, essa ligação é feita, ela está dentro aqui dessa dupla hélice, né, do DNA. Então, pares de base, ó, aqui é um par de base, aqui é outro, outro. Então, vocês imaginam que a gente tem 3,2 bilhões de pares de base. São 3,2 pares alinhados aqui, ó, distribuídos em 42 cromossomos. Tá? Desculpa, em 46 cromossomos. Né? O trigo é 42. Agora, a cana-de-açúcar, ela tem 10 bilhões de pares de base, quase que 3 vezes mais que a gente, praticamente 3 vezes mais que a gente, distribuídos entre 100 ou, né, podendo variar de 100 a 130 cromossomos. Então é um DNA bem mais extenso e vai ter mais umas coisinhas que vai complicar ainda para a gente mapear esse DNA. Então só um pouquinho mais de história novamente. A cana ela foi domesticada na Nova Guiné, né, há 8 mil anos atrás, e ela foi cultivada em todo o mundo até meados do século XIX, sendo sempre essa espécie aqui, Saxarum officinarum. Tá? Aí, devido a cruzamentos consanguíneos, aquilo que eu falei para vocês, começa a cruzar variedades que são muito próximas geneticamente, começa a ter perda de vigor. Além disso, começa a ocorrer pragas e doenças que quebram a resistência dessa espécie aqui.
óbvio, começa a cair, né? Tem uma redução na produtividade da cana-de-açúcar. Tá? Então, o que que se torna interessante? O que que acharam de solução? Fazer o cruzamento dessa espécie aqui com o Asaccharomyces espontâneo. Tá? O que que era interessante disso? Essa é a cana-de-açúcar que a gente tinha e era cultivada ao longo do tempo, né? Cana-de-açúcar, suscetível a pragas e doenças, que estava sendo o principal problema. Foi cruzado com um capim que não produz açúcar. Porém, o que que era interessante dele? A resistência a pragas e doenças. Tá? Aí gerou, nesse cruzamento, o primeiro híbrido, né, foi obtido e ele foi cruzado. Então, esse híbrido aqui, do cruzamento aqui, desse cruzamento aqui inicial, foi cruzado novamente com essa aqui, ó. Tá? Então, foram feitos cruzamentos sucessivos. Cruzava com essa aqui de novo, a cana-de-açúcar já era, que era conhecida. Pegava o filho desse cruzamento, voltava e cruzava aqui de novo. A gente chama isso no melhoramento de retrocruzamento. Tá? Então, foram feitos cruzamentos sucessivos, daí com essa cultivar, com essa espécie aqui, para obtenção da Saccharomyces híbrido, né, que ela produz açúcar, que era importante, precisava daqui, porque o capim não produzia, e ainda pegou a característica de resistência a pragas e doenças. Tá? Então, isso foi o grande ganho fazendo esse cruzamento entre essas duas espécies. Eu tenho agora a produção de açúcar associada à resistência a pragas e doenças. Agora começa a ter o seguinte, né? Além disso tudo, desse cruzamento, a gente tem outra coisa. A cana-de-açúcar ela é uma espécie poliploide. Tá? Para vocês terem uma ideia, os humanos, a gente é organizado, temos um genoma diploide, conhecido, ou sempre denominado por 2N, em que o que, que acontece? O espermatozoide, quando ele é formado, ele é só N, ele não é 2N como está escrito aqui. Por quê? Porque ele pega e só leva metade do DNA do pai. O óvulo da mãe é N também, ele só pega metade do DNA da mãe. Só que quando o óvulo e o espermatozoide, né, se juntam, ocorre a fecundação, formam uma célula, né, que vai ser o zigoto, que vai ser 2N de novo. Por quê? Porque veio o N da mãe com N do pai, N mais N, 2N. Então a gente tem um novo indivíduo diploide. Tá fácil de pensar isso para os seres humanos. Então, dessa forma aqui, ó, uma célula, né, masculina, por exemplo, a gente tem os cromossomos aos pares. Ó, cromossomo vermelho aqui, o par de cromossomos vermelhos, o par de cromossomos amarelos. Tá? Quando vai formar os gametas, o espermatozoide e o óvulo, tem que passar por um processo que é chamado de meiose. Como o nome mesmo diz, meio reduz pela metade o número de cromossomos. Então, cada par, na verdade, só vai doar um cromossomo para a célula, né, para os gametas, seja o espermatozoide ou o óvulo. Então, olha aqui, eu só tenho metade do material genético num espermatozoide e metade num óvulo, por exemplo. Quando ocorre a fusão dos gametas, a fecundação, a gente tem a formação do quê? De um novo indivíduo 2N. Por quê? Vem metade do pai, metade da mãe. Fácil, tranquilo. O problema, comparando com a cana-de-açúcar, é que a cana-de-açúcar ela não é 2N. A cana-de-açúcar ela é 8N. Então ela é isso aqui, ó. A gente tinha pares de cromossomos. Agora, cada cromossomo da cana-de-açúcar tem 8 cópias. Tá? É um indivíduo octaploide, a gente fala. Então, observem isso aqui, ó. Você vai fazer o cruzamento disso, vai passar pelo processo de meiose. Então, se era 8, passa a ser 4, né? Os gametas aqui, similar ao que eu falei da espécie humana. E, após a fusão, 4N com mais 4N formam um indivíduo 8N. Ótimo, ótimo se tudo acontecesse dessa forma. Mas não acontece tudo dessa forma. Por quê? Existem problemas nas distribuições desses cromossomos para os gametas. Por exemplo, esse aqui pode ter passado metade, né? Esse aqui não. Esse aqui não passou 4, esse aqui passou 5. Olha o que aconteceu. Durante o processo de meiose, passou 5. Aí ele se tornou 5N e aqui é 4N. Quando ocorre a fusão, a gente tem um indivíduo 9N. Tá? Observem que aqui já mudou o número de cromossomos total. Antes era 8 no exemplo. Agora já passou a ser 9. Por quê? Porque ali no processo de meiose de um dos gametas, houve a passagem de um cromossomo a mais.
Tá? Isso pode acontecer inúmeras vezes e é o que mais acontece. Tá? O que menos acontece é ser certinho dessa forma aqui. Ó. Tá? O que mais acontece é ser desuniforme. E além disso, tem outra variação. Aqui pode acontecer de passar C4N. E observe nesse aqui, ó. Passou para cá, veio metade desse cromossomo amarelo, 4 dos 8, mas do vermelho veio 3. Olha lá, ó. Não veio os 4. Tá? Então, aí a gente começa a ter variação no número também, porque eu vou ter um indivíduo 8N, tudo bem, mas que para o cromossomo vermelho ele só tem 7 cromossomos. Por isso que o número de cromossomos pode variar de 100 a 130, tá? Porque existe essa possibilidade ali na meiose de formar gametas com essa diferença no número de cromossomos. Tá? Então isso aí torna tudo muito mais difícil para mapear a cana-de-açúcar. Vamos mapear o DNA da cana-de-açúcar. Lembrando, eu estou usando um exemplo só com 2 cromossomos. Mas lembra que dentro da célula da cana-de-açúcar vai ter de 100 a 130. Tá? Então isso aqui é muito maior. Eu só didaticamente, para mostrar para vocês, eu usei dois cromossomos aqui. Mas isso é muito mais. Tá bom? Então olha lá, a cana é octaploide, tendo de 100 a 130 cromossomos. O total de cópias de cada cromossomo do pai e da mãe não é fixo. A mãe pode contribuir com mais ou com menos cromossomos que o pai. Isso é variável. Olha lá, o indivíduo pode receber de 8 a 14 cópias de cada cromossomo. Observem que bagunça que é. É diferente do que a gente vê, por exemplo, na espécie humana. Então, olha lá, hoje, na espécie cultivada, que é o híbrido, né? Saxcharum híbrido, a gente tem que 80 a 85% do DNA veio dessa espécie, Saxcharum officinarum, de 10 a 15% do DNA veio de Saxcharum espontâneo e os 5% resultante veio da recombinação que pode ter acontecido, né, que aconteceu ao longo da hibridação dessas duas espécies. Tá? Então, a predominância hoje do DNA é da espécie officinarum, tá? Mas tem um pouquinho da espontâneo. E esses 10 a 15% da espontâneo é o que confere a característica de resistência a pragas e doenças que era tão importante. Em 2019, né, os pesquisadores brasileiros, muito orgulho disso, né, desenvolveram, né, conseguiram mapear, na verdade, e publicaram um artigo onde eles conseguiram mapear 99,1% do genoma da cana-de-açúcar comercial. Utilizaram essa variedade aqui, que era a que mais tinha informações, e conseguiram mapear ó, muito próximo da totalidade do DNA. Está publicado. Se vocês clicarem aqui, nessa apresentação vai ficar disponível, eu acredito. Se vocês clicarem aqui, nesse link vocês conseguem ter acesso ao artigo e ler ele inteirinho. É muito legal o trabalho deles, o Brasil é pioneiro e é líder nisso. O pessoal tem trabalhado muito com isso, né? Interessa muita gente, como o maior produtor de cana-de-açúcar. E isso aí foi uma vitória, na verdade, para o melhoramento de cana-de-açúcar. O que, que a gente conseguiria com isso? O que, que a gente vai conseguir com isso, na verdade, né? Com esses avanços com o mapeamento? Primeiro, entender as funções das diferentes cópias dos cromossomos, né? No aumento da produtividade e no aumento do açúcar e de fibra. E daí a gente pode verificar quais cópias podem estar conferindo vantagens nos diferentes genótipos selecionados em programas de melhoramento de açúcar e energia, tá? Nos dois. Então, uma vez que eu sei o que está acontecendo e qual cromossomo e qual parte do cromossomo, os genes né, que estão envolvidos na produtividade, na questão de acúmulo de açúcar, produção de fibra, eu posso agora começar a direcionar meus trabalhos para procurar plantas que tenham esse tipo de DNA. Isso é muito importante. Aí, no sentido assim, economiza o quê? Vou dar um exemplo simples e falar bem superficialmente. Em vez de eu fazer um ensaio que vai colocar lá 500 parcelas no campo, parcelas grandes, envolve mão de obra, para mim ver qual produz mais açúcar, simplesmente eu tiro um pedacinho de célula de cada uma, né, de tecido vegetal, na verdade, de cada uma delas, levo para o laboratório e analiso. Eu falo, ó, essa aqui tem o DNA que confere a característica de acumular mais açúcar. Eu não preciso mais fazer aquele trabalho no campo. Essa etapa. Depois eu tenho que levar para ver a produtividade. Mas o acúmulo de açúcar eu consigo ver no laboratório, por exemplo. É para isso que a gente está caminhando. Então, naquelas perspectivas do melhoramento, independente de ter mudança climática ou não, esse mapeamento ele vai ser utilizado. Tá?
Posso utilizar ele para ver resistência seca, resistência a altas temperaturas. Né? É uma forma da gente já empregar essas técnicas que são, né, as mais modernas agora para, né, melhoramento de cana-de-açúcar. Agora outra pergunta, né? Como é feito o melhoramento de cana-de-açúcar? Eu vou falar isso aqui para vocês de uma forma bem mais superficial, né? Porque senão a gente levaria muito tempo. Mas basicamente o melhoramento da cana-de-açúcar ele é dividido em 3 estágios. A gente tem que gerar variabilidade quando a gente faz as hibridações, os cruzamentos. A gente tem que fazer daí a seleção dessa variabilidade, ou seja, eu crio lá 5.000 indivíduos, é muito mais, tá? Só estou chutando um número aqui. Dentro desses 5.000, eu tenho que selecionar um nas etapas iniciais. Né? Na verdade, depois que eu passo de todas as etapas, eu tenho que ficar com um. Sendo otimista, um. Né? Pode acontecer de eu fazer isso, passar 12 anos trabalhando e não achar nenhum, o que é muito comum também. Tá? Então, eu tenho que achar um que vai ter as características que eu quero. Então, eu crio variabilidade e começo a selecionar dentro dessa variabilidade o que eu quero. Essa é a lógica do melhoramento. Ah, mas isso é assim só para cana-de-açúcar? Não, isso é assim para qualquer coisa, para qualquer cultura. Se eu vou trabalhar com soja, crio variabilidade e dentro da variabilidade que eu criei, eu procuro o que eu quero. Quanto mais variabilidade eu tenho, maior a probabilidade de eu conseguir achar os indivíduos que eu preciso, com maior produtividade, enfim, o que me interessa. Então, eu tenho que sempre manter a variabilidade no programa de melhoramento. Se eu não tenho variabilidade no programa de melhoramento, o programa de melhoramento vai acabar, não tem mais o que fazer. A variabilidade ela é crucial para o sucesso do melhoramento. Tá? Então isso é muito importante, depois eu vou até citar mais algumas coisas assim, em relação a isso, mas lembrem-se, se você não tem variabilidade, se eu não tenho plantas diferentes umas das outras, né, eu não tenho sucesso no melhoramento. Para gerar variabilidade, o que eu tenho que fazer? O cruzamento. Lá naquelas estações, naqueles locais específicos, são cultivados canas de variedades e genótipos diferentes, em que eu escolho 2 a 2, por exemplo, e faço o cruzamento. Tá? Então, eu tenho que fazer o cruzamento entre elas. Uma coisa que é característica da cana-de-açúcar é a dificuldade de sincronizar o florescimento. Porque eu tenho que ter as duas com flor ao mesmo tempo para fazer o cruzamento. Uma não pode florescer primeiro e um mês depois a outra. Tá? Então, isso é uma grande dificuldade para o melhoramento, fazer a sincronização desse florescimento. Existem as técnicas, claro, em cada estação. O pessoal também tem anotado quando que é a época de florescimento mais comum, né, de cada variedade, e daí eles conseguem direcionar isso. Ah, quero cruzar uma variedade da CTC com uma da IAC, mas o florescimento eu tenho que ver como é que é. Né, em que época que é para mim conseguir sincronizar isso e ter as duas com flores ao mesmo tempo. Ah, isso é muito importante. Essas fotos, pessoal, eu tirei do site da Ridesa. Tá? Vale a pena vocês acessarem, aqui está ativo, né, esse link aqui embaixo. Vocês conseguem ler lá também, vai ter uma descrição certinha dessas etapas. Mas, ó, aqui elas são colocadas, né, as lanças é chamada, né, isso aqui, a cana de açúcar, o colmo com a flor no ápice, né, nas extremidades, colocado dentro dessas campânulas, para que isole o quê? A possibilidade de que venha pólen de outra que não seja nenhuma dessas que está aqui dentro e contamine o cruzamento. Tá? Então é feito esse isolamento, colocado dentro dessas campânulas para mim ter certeza que o que está sendo trocado de pólen aqui dentro é só dessas plantas que eu selecionei, senão vira bagunça. E assim eu consigo gerar variabilidade. Eu vou usar um exemplo aqui para vocês, mas a cana-de-açúcar ela é um genótipo heterozigoto. Tá? O que é heterozigoto? Ela não tem alelos iguais em cada loco. Ela tem alelos, na verdade, diferentes. A cana ela é um indivíduo que tem uma alta depressão por endogamia. Se eu tivesse locos em homozigose, a cana perde o vigor consideravelmente. Tá? Então é importante que as letras sejam de formatos diferentes. Eu não estou falando que tem que ter A, B, C e D. Eu estou falando que tem que ter Azão e Azinho, ou Bzão e Bzinho. Entendeu? Czinho e Czinho é ruim. Tá? Só que lembrem, isso aqui é um exemplo de um indivíduo diploide. A cana é octaploide, é como se ela tivesse 8 letras A aqui. E dentro dessas 8 eu teria variação entre maiúsculo e minúsculo. Tá? Então, isso é a característica do genoma da cana-de-açúcar. E aqui eu quero mostrar para vocês com um exemplo de diploide. Ó, eu tenho 4 genes aqui. Ó.
O 1, que é o A, 2, que é o B, o C e o D. Tá? São os genes, ó, em dois indivíduos. Bom, eu vou fazer um cruzamento entre eles aqui. Ele origina uma F1 com 12 genótipos diferentes. Observem isso aqui, ó, diferentes. Qual que é o bom aí, Thiago? Não sei. Vou ter que fazer teste de campo, vou ter que fazer as avaliações para resistência à doença, vou ter que ver se acumula açúcar ou não. Enfim, olhando não dá para saber o que que é. Mas isso aqui é só para dar um exemplo para vocês de que num cruzamento gera uma infinidade enorme. Isso aqui eu estou usando um indivíduo diploide, a cana é octuploide, com 4 genes. A cana tem milhares de genes, igual os indivíduos a gente, como humanos, também tem milhares de genes. E a gente está considerando que só existe azão e azinho, né? Ou bezão e bezinho, mas não é isso. Existe A1, A2, A3, A4, existem variações desses alelos aqui, tá? Então, assim, a probabilidade, né? Na verdade, a variabilidade criada com um cruzamento, com uma hibridação de cana-de-açúcar, ela é enorme, tá? Aí cabe a mim, né? Cabe ao melhorista explorar isso. Então, uma vez que eu criei a variabilidade, agora eu vou começar a procurar as plantas que me interessam. Olha lá, uma das formas também de manter a variabilidade, pessoal, lembra que eu falei ali antes para vocês. Se acabar a variabilidade de um programa, o programa acaba. Ele está fadado a um insucesso. Tá? Então, o que constantemente é feito? É trocado materiais entre programas de melhoramento. Por exemplo, a R10 troca com o pessoal do IAC, do CTC, enfim, pode acontecer isso. É uma forma de manter. Ou de instituições de outros países. Tá? Isso é comum acontecer. Não só na cana-de-açúcar. Trigo, por exemplo, o pessoal troca muito, né? Principalmente as instituições públicas trocam materiais. Para quê? Para que eu consiga ter variabilidade. Por exemplo, isso é permitido. Eu posso pegar uma variedade. Eu estou criando um programa de melhoramento. Né? Um programa de melhoramento de cana-de-açúcar do Tiago. Eu não preciso ter cana-de-açúcar minha. O que eu preciso ter? Variedades. Ah, como que eu faço? Posso pegar uma do IAC, uma da CTC, fazer o cruzamento entre elas, selecionar, vai criar variabilidade, vai gerar variabilidade, seleciono a que me interessa, a que atende aos meus requisitos e lanço como a variedade Tiago, T1, entenderam? Isso eu posso fazer. O que eu não posso fazer é pegar a variedade do IAC, testar um pouco, pegar mudas dela e vender como a variedade do Tiago, T, por exemplo. Tá? Então, isso é importante que a gente entenda muito bem. Posso trabalhar com as variedades dos concorrentes? Posso, uma vez que eu envolva elas em cruzamentos, não me interessa, né? Aí eu vou ter uma variedade que eu desenvolvi. Tá? E, claro, para manter a variabilidade, como falei para vocês também, tem essa questão de introdução de novas variedades ou cultivares de outros países. Como que eu escolho o que vai ser cruzado? Né? Isso é muito importante. Ah, o professor escolhe uma do IAC, uma do SP ali, tá, faz o cruzamento e pronto. Tá, mas por que eu escolhi essas? Eu tenho que analisar isso também, é muito importante. Então eu uso critérios. Primeiro deles, o comportamento desses parentais. A gente chama de parentais essas plantas que estão envolvidas nos cruzamentos. Tá? Então, o que eu vou ver primeiro? O comportamento delas. Por exemplo, aquela variedade de cana que dominou o mercado por um bom tempo lá, que eu falei para vocês antes, pô, ela tem um comportamento muito bom. Se ela já dominou o mercado, sinal que ela é produtiva, ou seja, que ela já reúne algumas características que são muito interessantes para o meu trabalho. Posso utilizar. Também analiso o pedigree dos parentais. Eu olho quais são os pais dessas variedades, desses parentais que eu vou utilizar. Por quê? Não é bom eu utilizar num cruzamento indivíduos que tenham pais semelhantes. Tá? Eu começo a ter problema de consanguinidade. Volta a ocorrer o que aconteceu lá no século, né, 19 e tal. O pessoal começou a observar que tinha esses problemas. Então, assim, eu tenho que evitar cruzar indivíduos que são aparentados. Então, aí já entra nessa questão de habilidade de combinação. Além disso, vou analisar o histórico dos pais também. Será que os pais eram produtivos? Não, não sei. É bom também levar em consideração. E eu posso fazer ainda o que a gente chama de seleção marcada, né? Seleção assistida com marcadores moleculares. Uma vez agora que está mapeado o genoma da cana, isso vai até ficar mais fácil, eu consigo
observar o que se eu fizer uma análise com marcador, eu vejo, essa aqui produz bastante açúcar ou não? Ah, não produz. Então eu vou utilizá-la num cruzamento. Porque se ela produz, não tem por que eu utilizá-la num cruzamento. Não existe milagre eu cruzar duas plantas que não produzem açúcar e a planta vai produzir açúcar. É muito raro, é mais difícil. Óbvio que eu vou escolher plantas que tenham uma produtividade alta, que tenham um acúmulo de açúcar bom, que tenham resistência à doença, tudo isso. Daí eu vou escolher para fazer o cruzamento. Então aqui, ó, as fotos, né, do pessoal, uma vez que passou por aquela etapa das campânulas aqui, a semente ela é limpa, passa pelo beneficiamento e é colocada nessas bandejas para, né, germinar. Pois chega nisso aqui, elas são repicadas. O que acontece? É cortado isso aqui e é levado para o campo. Tá? Seleção e clonagem nos estágios iniciais. Então é feito parcelas aqui, ó. Cada plantinha que tem aqui, numa linha, é de uma família, é de um cruzamento. Aí o que é feito? O melhorista vai ver o crescimento disso aqui, vai analisar isso e vai começar a ver quais são as plantas aqui dentro que é interessante. Ou tem programas que colhem a linha inteira e vê a média de cada linha, né? Faz esses testes aqui, ó. Aí você vê, ó, essa linha aqui produziu tanto. Ah, então beleza, essa aqui foi a que mais produziu. Vou pegar as mudas dessa aqui, né, as material propagativo, e vou levar para frente. A do lado foi a que menos produziu. Eu já descarto ela, não vou trabalhar nas próximas etapas com ela. O que é esse processo de melhoramento? Desde da etapa de seleção e clonagem, como está escrito aqui, nos estágios iniciais até os finais, eu vou afunilando para ficar só com as variedades que me interessam. Quais são? Tem alta produtividade, tem acúmulo de açúcar, que seja resistente a estresse, a doenças, às pragas, enfim. É isso que eu vou ir fazendo ao longo do processo de melhoramento. De todo esse campo aqui, cada linha está correspondendo a um cruzamento, no final de 12, 15 anos, que é o tempo para lançar uma cultivar, eu vou ficar com uma praticamente. Então aqui, né, as colheitas, se faz análise de BRICS, né, de acúmulo de açúcar, tudo isso é levado em consideração. Se em alguma etapa você vê que o BRICS é baixo, né, que o conteúdo, o teor de açúcar é baixo, o acúmulo de açúcar é baixo, uma variedade, em um fenótipo, né, que você desenvolveu, você já elimina ele cedo. Não leva isso para frente. Você só vai levando as boas para frente. Analisa a resistência à doença, né, tem as escalas. E aqui tem um fluxo, isso aqui também, pessoal, fui pego lá no site da Ridesa. Mas o fluxo desde os cruzamentos, ó, a semeadura, as fases de transplantio, as avaliações, se avalia até a questão de soqueira, se ela brota ou não, seleção na cana-soca, né, feito novamente um plantio, vai passando por todas as etapas, todo esse caminho aqui, pessoal, até que eu chego, por exemplo, aqui, chutando 14 anos, eu posso liberar uma variedade de cana-de-açúcar, uma, duas ou nenhuma. Pode ser que eu faça todo esse processo aqui, quando chegar aqui no final, eu cultivo uma cana, né, uma variedade que estava vindo bem, e naquele ano ocorre a quebra da resistência para uma determinada doença, né, tem uma nova raça de uma doença, e quebra a resistência dessa variedade que você ia registrar. E daí ocorre, né, problema, você nem lança ela. Fala, não, isso aqui não adianta porque vai perder mercado. Tá? Então, é dessa forma, pode acontecer problemas. Tá? Não quer dizer que só pelo fato de passar por toda essa etapa que vai ficar aqui no final e vai ser liberado. Não, posso chegar aqui que no final essa etapa não tem nada. Só que assim, ao mesmo tempo, ó, esse ano eu estou fazendo cruzamento, eu já estou fazendo a semeadura daquelas do ano passado, né? E estou fazendo são várias etapas ao mesmo tempo. Então, se um ano eu não lanço uma, não quer dizer que eu vou ter que esperar mais 15 para lançar outra variedade. Não, ano que vem vai vir outras variedades que eu posso testar para ver se eu vou lançar ou não. E os desafios, então, para a questão do melhoramento, né? Então, primeira coisa, é importante que a gente sempre quer, em qualquer melhoramento de qualquer espécie, buscar variedades mais favoráveis para o cultivo sob diferentes condições. Né? Isso é muito importante. Se eu conseguisse uma variedade que saísse bem no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e na Alagoas e em São Paulo, seria ótimo. Mas dificilmente eu consigo isso, porque as características de clima, de solo, né, edafoclimáticas, podemos falar assim, favorecem de forma diferente cada variedade ou cultivar em cada região. Tá? Então, é muito difícil que eu consiga uma geral que fosse produzir bastante em qualquer lugar. Tá? Então, isso é um processo complexo, leva de 10 a 15 anos. Então, eu tenho que tomar alguns certos cuidados.
Se hoje eu não escolher direito o que que eu vou querer numa cana-de-açúcar daqui a 10 a 15 anos, pode ser que eu faça todo esse trabalho e no final dos 15 anos o que eu desenvolvi não interessa para a indústria. Tá? Então, o melhorista, ele tem que ter essa habilidade de prever o que que vai ser interessante do que daqui 10 a 15 anos. Por isso é importante o contato constante com o setor industrial, com as usinas. O que está interessando para vocês? O que está acontecendo com o produtor? Né? Ah, não, está dando problema com doença. Ah, beleza. Então eu já sei que daqui a 15 anos, se eu não prestar atenção na doença, daqui a 15 anos eu posso chegar numa variedade em que ninguém vai querer. Né? Por quê? Porque eu não escutei o que me falaram, que a resistência à doença era interessante. Chegou lá, daqui a 15 anos eu vou cultivar, eu vou perder todo o campo de produção, né, todo o canavial, porque ela não era resistente a tal doença. Tá? Então tem que ter todo um planejamento e uma visão de futuro. Isso não é só para cana, tá? Isso é para milho, isso é para soja, e esse tempo também é muito similar, tá? De 10 a 15 anos para o lançamento de uma cultivar de soja, de milho, de cana-de-açúcar, enfim. É dessa forma esse processo. E o melhorista tem que ter essa capacidade de ver mais adiante, né, o que vai ser a demanda do mercado. Os objetivos eles são estabelecidos, né, para a cana-de-açúcar, né, de acordo com as demandas da indústria canavieira. Se você vai trabalhar com trigo, de acordo com a demanda da indústria de farinha. Se vai trabalhar com soja, talvez seja interessante observar o que as indústrias de óleo têm interesse. Então, tudo isso, não tem como você trabalhar isolado. Ah, vou procurar maior produtividade e tal, e esquecer do resto, né, das outras características que interessam para a indústria. Existe um exemplo interessante para isso, a aveia. A aveia para produção de grão, você pode desenvolver a mais produtiva, resistência à doença, tudo, mas ela não descasca na indústria. A aveia, ela passa pelo processo de tirar aquela casca, né, tal, descascar a aveia, no caso, para aproveitar o grão, e muitas variedades são muito boas, muito produtivas, mas quando vai para a indústria você não consegue descascar ela. Então, adianta eu desenvolver alguma coisa se eu não conversar com a indústria e descobrir e falar, ó, não, eu preciso de alguma que tenha, né, um potencial para descascamento. Então, isso é muito importante nesse sentido. Por isso, esse contato constante com quem vai comprar o produto e com quem vai produzir também. O exemplo aqui da Ridesa, o que, que eles colocam como prioridades? Alto rendimento da cana-de-açúcar, é o que a usina e o produtor quer, segundo a Ridesa, é o que ela quer procurar. Resistência a doenças, e analisam a questão de capacidade de brotação. Principalmente agora isso é mais requerido por causa da mecanização. Né? Então, o pessoal vai escolher canos em que toleram mais a questão da mecanização e tal, e que tenha brotação. Não adianta eu plantar, né, um canavial que faça a primeira colheita e depois a brotação ela é prejudicada. Tá? Então, isso já é avaliado também. E depois outras características. Bom, nada foi citado em relação a mudanças climáticas até então. Então, quais as perspectivas para o melhoramento da cana-de-açúcar considerando as mudanças climáticas? Tá, primeiro, o que vai acontecer de mudança climática? Não tem como eu falar com vocês, eu vou querer a cana assim, assim e tal, se eu não saber o que é esperado, né? Bom, a gente sabe que, né, o que se fala muito, né, se isso vai acontecer mesmo é outra coisa. O que se fala muito é que as projeções climáticas, que vai ter um aumento da temperatura. Tá? Associado a isso, a gente sabe que para o Brasil a gente vai ter maiores problemas com a distribuição da pluviosidade. Então, logo a gente pode entender que o problema sério vai ser o quê? Falta d'água dos veranicos, associados à alta temperatura. E de forma geral, um nunca vem sem o outro. Tá? Dificilmente vai estar seco e vai estar frio. É mais raro isso acontecer. Normalmente está seco, como agora a gente observa aqui na região de Mundo Novo, está seco e está muito quente. Tá? Então, é a característica disso aí. Eu achei um artigo em que o pessoal fez, ó, de 2020, né, com participação de brasileiros. Eles fizeram 6 projeções climáticas futuras, considerando o período de 2015 a 2100, para o Brasil e a China. Tá? Para saber se ia impactar alguma coisa na cana-de-açúcar. Provavelmente utilizaram as modelagens matemáticas e climatológicas para prever o que ia acontecer com o clima. E utilizaram as informações que tem da questão de desenvolvimento da cana-de-açúcar em tais condições. Olha que conclusão aqui importante que eles chegaram.
Na China, né, antes de falar isso aqui, na China eles falaram que as alterações, né, as mudanças climáticas não vão provocar redução na produção e na produtividade da cana-de-açúcar. Ou seja, para os chineses, se tiver mudança climática, eles não estão preocupados. Segundo esse estudo, não haverá, né, modificações lá. Mas no Brasil, e daí eu tirei essa parte do estudo, ó, houve evidências de que o rendimento médio provavelmente diminuirá os efeitos climáticos. Desculpa, o rendimento médio diminuirá e efeitos climáticos externos, né, extremos, irão reduzir os rendimentos mínimos ainda mais fortemente. Assim, no Brasil, a produção de cana-de-açúcar apresenta um risco climático muito maior. Ou seja, se na China o aquecimento global, as mudanças globais não vão produzir impacto na cana-de-açúcar, no Brasil isso vai ser diferente. Então a gente tem que se preocupar com isso. Independente da questão de mudança climática ou não, a gente está observando que o veranico ele causa problema, né? Os ciclos climáticos eles variam, tem ano que chove, tem ano que não chove, tal, bem, né? A distribuição não é adequada. Nenhum ano é igual ao outro aqui nessa questão, mas é muito importante que eu comece a desenvolver, né, me preocupar, e isso os programas de melhoramento já têm feito há muito tempo, em desenvolver variedades que tenham uma tolerância maior ao estresse abiótico, tá? Mais precisamente, a falta d'água e altas temperaturas. Isso é muito importante, tá? Então, olha a recomendação dos autores. Isso aqui eu vou falar o que os autores recomendaram. Deve-se dar atenção aos estudos envolvendo a taxa de desenvolvimento e senescência foliar e sua relação com o clima. Para eles, a saída é desenvolver canas, né, variedades de cana-de-açúcar que tenham ou que consigam manter a folha verde por um tempo maior, segundo eles. Tá? Eles estão certos? Não sei. Mais precisamente, teremos que ver o que os programas de melhoramento fazem. Tá? Esse pessoal, né, é do Brasil e tal, mas pelo que eu vi não participa de programas de melhoramento. Então é muito importante conversar com as equipes de melhoramento, eles vão ter noção do que é. De forma geral, considerando um cenário com mudanças climáticas, é importante que a gente consiga obter variedades que tenham resistência ou tolerância ao estresse hídrico e, juntamente, resistência e tolerância a altas temperaturas. Tá? Então, considerando esse cenário, eu vou falar um pouquinho para vocês do melhoramento nesse sentido. Tá? Então, primeiro de tudo, como é que eu sei que a planta é resistente à deficiência hídrica? Tá? Essa é a pergunta que a gente já começa com dificuldade para responder. O que é considerado uma cana com resistência à deficiência hídrica? Tem para se a gente for pensar do ponto do aspecto biologia, por exemplo, aí é a planta que fica verde quando falta água. Mas ela gasta toda a reserva dela para ficar verde e quando passa o estresse hídrico, você vai lá colher, ela não tem produtividade, porque ela gastou toda a reserva. Será que isso é uma planta resistente? Não sei, para mim não é. Como do ponto de vista de como sendo produtor, né, ou de usina. Eu preferiria uma que secasse todas as folhas, mas que quando passasse o período de seca, ela voltasse a brotar e produzisse mais açúcar e continuasse tendo uma produção. Tá? Mas isso é uma característica que eu estou falando para vocês com pouco conhecimento de cana-de-açúcar. Tá? O que eu estou querendo é só usar um exemplo de que não se sabe até então, não é que não se sabe, mas cada programa vai ter critérios para selecionar uma planta de cana-de-açúcar resistente ao estresse hídrico diferente. Tá? Então isso é uma dificuldade muito séria. Como que eu vou definir o que é uma planta de cana-de-açúcar resistente ao estresse hídrico? Tá? Outra coisa, como que eu vou testar o estresse hídrico na cana-de-açúcar? Eu levo no campo, planto e não molho e escolho uma época que não chove. Tá. Mas o solo muda de um lugar para o outro. Pode ter problema de compactação de solo. Pode ser que chove no meio do ensaio e você perde. Enfim, existem variáveis que a gente não tem controle. Então faz em vaso, Thiago. Em vaso resolve. Tá, primeira coisa, se eu fizer em vaso, vai limitar o crescimento da raiz. E a gente sabe que plantas que têm um desenvolvimento mais vigoroso do sistema radicular são mais resistentes à falta d'água. Elas conseguem procurar água em camadas mais profundas. Tá? Então, tudo isso, né, um teste e como que eu vou selecionar, isso é muito importante a gente ter em mente. Então, essas estratégias, elas têm que ser tomadas dentro de um programa de melhoramento
O melhorista vai ter que saber falar, ó, o que que eu vou achar, o que que vai ser uma cana tolerante à deficiência hídrica. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quando eu falo para vocês que a temperatura também está associada a isso e a gente não pode deixar isso separado, vocês lembrem o seguinte: as plantas de forma geral absorvem a água e utilizam ela já para regular a temperatura e liberam elas pelas folhas para a atmosfera, evapotranspiração. Então, de 97 a 99% da água absorvida por uma planta é perdido para a atmosfera só para controlar a temperatura da folha e da planta. Tá? Então, quando acontece de faltar água, qual que é a primeira reação? A gente tem a formação do ácido abscísico ali na raiz, sinaliza, ocorre o fechamento dos estômatos. Quando fecha os estômatos, não perde mais água. Se não perde mais água, a temperatura da planta começa a aumentar. Se a temperatura da planta começa a aumentar, eu começo a ter problemas de morte celular, ou né, de danificar todo o aparato fotossintético da folha, da planta. Então, assim, é difícil a gente falar de uma coisa separada da outra. Quando falta água, a primeira coisa que acontece é aumentar a temperatura da planta, porque ela fecha os estômatos e segura a água. Opa, eu não posso perder a água, eu tenho que segurar a água. Essa é a estratégia da planta. Tá? Aí aqui tem um artigo bem bacana que fala sobre, que eu achei, né, e aqui vocês têm acesso a ele, que fala um pouquinho sobre os mecanismos de resistência ao estresse hídrico. Tá? Então, existem mecanismos de tolerância, que são considerados, por exemplo, manter um maior teor de clorofila na folha, é uma estratégia de tolerar. Mas uma condutância estomática maior, uma fotossíntese e a manutenção do crescimento, e um ajuste osmótico. Tá? Além disso, crescimento e aprofundamento do sistema radicular. Então, essas plantas, existem variedades né, que conseguem fazer isso. Opa, percebeu que está sobre problema de estresse hídrico? Começam a aumentar o teor de clorofila, começam a melhorar a questão de né, aumentar a condutância estomática, né, manter a fotossíntese. São mecanismos de tolerância. Tá? Eu posso avaliar isso. Né? Posso chegar ali e falar para vocês, ó, descobri, ou eu decidi, que daqui para frente eu só vou selecionar as plantas, né, considerando as que têm resistência a estresse hídrico, aquelas que têm mais clorofila. Posso utilizar esse critério? Posso. Vou ter sucesso? Não sei. Acredito que usando um critério só, não. Você vai ter que utilizar mais coisas. Também existem mecanismos para evitar né, a questão do estresse, quando ele está sobre né, uma condição severa. Isso aqui que eu falei antes para vocês de tolerância é sobre condições moderadas de estresse. Sob condições severas, não tem como aumentar o teor de clorofila, essas coisas, né? Já fica mais difícil. Então aí começa a ter problema de redução da condutância estomática, as folhas começam a se enrolar. Por que que a folha da cana-de-açúcar se enrola, né? Ocorre o fechamento da folha quando falta água. É o mecanismo de defesa dela para perder menos água. Então, além dela fechar os estômatos, o que que ela está fazendo? Está reduzindo a área foliar que perde água para a atmosfera. Então, é a saída da cana para tentar perder menos água. E o milho também faz isso, né? Todas as culturas, amendoim fecha né, os folíolos. Então você tem isso como um mecanismo da planta. E assim, é muito importante ter em mente, né? Tá quente pra gente, né, em algum determinado lugar, você muda para um lugar mais fresco. Você consegue tomar água, você consegue ligar um ar-condicionado. As plantas não. Se tá quente para elas, elas vão ter que adaptar alguma coisa para elas conseguir sobreviver naquele local. Tá? Então, são algumas coisas que a gente tem que pensar assim, o que que eu posso utilizar para selecionar uma cana resistente, né, a falta de água, né, o estresse hídrico e a temperaturas mais altas. Aqui, pessoal, vocês podem acessar o artigo, tá? É bem bacana esse artigo, vale a pena ler, ele é bem extenso, mas diz muita coisa. E aqui daí tem a sinalização, né, dos mecanismos, né? Como é que são os mecanismos de resposta à deficiência hídrica? Primeira coisa, faltou água, já tem o ajuste osmótico. Né? O que que pode acontecer? A planta pode acumular mais sal nos vacúolos, né, na célula, para reter água, né, por osmose. É uma forma. Também, quando acontece de faltar água, né, passar por estresse hídrico, a gente começa a ter a formação de radicais livres, tá? Que está em inglês, mas são radicais livres. Tá? Esses radicais livres são formados até na gente, como pessoas, né, no nosso organismo, e são os responsáveis pelo nosso envelhecimento.
Não vem propaganda aí, né? Direto falando, elimina os radicais livres, se utilizar tal creme, se utilizar bebida detox, não sei o que, tem antioxidantes. Antioxidantes são substâncias que inibem os radicais livres, que reduzem os radicais livres. Mas o que, que o radical livre faz? O radical livre vai lá e causa o extravasamento celular, ele danifica a membrana celular. Aí a célula morre. Por que, que a folha seca quando falta o estresse severo, severo mesmo? Ou vamos mudar aqui o exemplo. Vamos lá, quando faz uma aplicação de diquate, por exemplo, né, de herbicida, a planta seca. O que, que você está fazendo? Induzindo um estresse oxidativo. Você está induzindo a planta a produzir radicais livres, porque ocorre um desequilíbrio na planta, ela está sob estresse, ela começa a formar radical livre, não consegue controlar isso, leva à morte celular, as folhas secam, a planta seca e morre. É isso que acontece. Então, quando vocês observam a planta secando, na verdade, a formação o responsável foi os radicais livres. Tá? Então, primeira coisa, passou por um estresse, seja qualquer estresse, pessoal. Seja estresse causado por uma deriva de herbicida, seja por falta d'água, seja por alta ou baixa temperatura, solo compactado, qualquer estresse gera radicais livres. Aí a planta tem mecanismos que quebram esses radicais livres. Existem mecanismos, por exemplo, de enzimas que vão lá, elas ativam essas enzimas, opa, está produzindo muito radical livre. Vai na enzima e começa a quebrar o radical livre. É um mecanismo de tolerância. Tá? É um mecanismo de resistência à deficiência hídrica. Existem substâncias que não são enzimáticas, por exemplo, a prolina. Também pode ajudar nisso. Tá? Então, esse é o sistema antioxidante. É uma forma também da planta se ajustar para resistir à deficiência hídrica. Posso utilizar isso de critério para ver se a cana-de-açúcar é ou não tolerante à deficiência hídrica? Posso. Separado, professor, só isso aqui, né, Tiago? Não. Você vai ter que utilizar isso aqui e comparar com outras características da cana-de-açúcar. A principal delas, não falei até agora, produtividade. O que, que interessa para a usina? Se ela é resistente ou se ela produz? Não adianta eu chegar para vocês e falar assim, essa cana aqui é resistente. Mas então ela produz no seco? Não, ela fica viva, mas não produz nada. Isso não é a resistência que eu quero. Eu quero uma resistência em que pode ser que ela quase morra, mas que ela tenha produção mesmo em condições de falta d'água. Tá? Isso é uma discussão muito grande, né? Já é uma discussão muito grande. E existem os mecanismos aqui associados ao ácido abscísico. Faltou água, as raízes, né, são as primeiras que percebem, sinaliza, tem essa formação do ácido abscísico, chega até aqui na formação de etileno, na regulação do status hídrico, aí começa a ter o fechamento dos estômatos, enrolamento das folhas, atividade das enzimas também. Então, tudo isso são mecanismos que eu poderia utilizar para selecionar cana-de-açúcar resistente à deficiência hídrica. Tá? São usados? Não sei. Qual que é a estratégia do programa de melhoramento? Tá? Mas essas aqui são saídas. Então, assim, o que, que os programas hoje podem utilizar? Né? E o que, que sim, normalmente tem sido utilizado? Avaliações biométricas, aquelas que eu consigo fazer medindo, pesando, que são mais simples, contando. São alternativas baratas e são muito práticas, muito próximas da realidade mesmo. Então, aqui, por exemplo, posso contar o número de perfilhos. Tá? Se eu sei que a cana-de-açúcar ela vai resistir, eu conto o número de perfilhos. Em condições de deficiência hídrica, essa aqui teve mais perfilho do que a outra variedade. Então, essa aqui é mais resistente? Pode ser que sim. Tá? Já é um indicativo. Posso avaliar o comprimento e o diâmetro do colmo. Aquelas que conseguem manter um maior comprimento e diâmetro são as mais resistentes. Peso do colmo também. Peso e comprimento do entrenó. Né? Dessa parte aqui, também é interessante. Número de entrenós. Quanto mais entrenó, mais resistente. Pode ser? Pode. Matéria seca da parte aérea. Matéria seca do sistema radicular. Existem programas, pessoal, que só avalia sistema radicular. E é o futuro isso. A gente consegue ver a parte aérea da planta. Mas o responsável, né, a boca da planta, digamos assim, são as raízes. Então, é difícil as avaliações, por isso que não é mais explorado. Mas com o advento das tecnologias, o sistema radicular ele vai ganhar uma atenção muito grande, já ganha. Tá? A gente vai começar a selecionar plantas de cana-de-açúcar pelo sistema radicular. Aqueles mais agressivos, os mais vigorosos, com certeza vão ter vantagem em relação a variedades que não têm um sistema radicular tão vigoroso. Por quê?
É óbvio, né? Se eu consigo fazer um sistema radicular, né? Se a planta tem um sistema radicular mais profundo, mais fasciculado, que explora mais o solo, ela tende a conseguir mais água e tolerar ou resistir à deficiência hídrica. A área foliar é importante, comprimento, largura e número de folhas é importante, folhas verdes, né? Relacionado lá àquela recomendação daquele artigo do pessoal que fez as simulações, né? Da questão da área foliar. Também área superficial, comprimento e volume de raiz, muito importante. Quanto maior o volume, né? Maior o comprimento e maior a área superficial, mais esse sistema radicular está desenvolvido. Ainda a gente tem avaliações fisiológicas e bioquímicas, está relacionado também com aquilo que eu falei para vocês. Posso utilizar o IRG aqui, ó, e avaliar a taxa fotossintética das plantas em condição de estresse hídrico. Ah, mas qual que eu seleciono? As que tiver maior taxa fotossintética provavelmente são as que conseguem produzir com menos água. Condutância estomática é outra forma. Taxa de transpiração, rendimento quântico do fotossistema 2, atividade das enzimas. Posso avaliar os teores de pigmento, um clorofilômetro. Existem até, eu vi um trabalho que fala que as plantas que conseguem manter por mais tempo um teor de clorofila maior toleram mais a falta d'água, né? Resistem mais ao estresse hídrico. Posso avaliar a temperatura foliar. Lembra que eu falei para vocês que a água é utilizada para manter a temperatura foliar mais baixa? Posso utilizar ela. E assim, por curiosidade, no ensaio com cana-de-açúcar que foi feito, que eu consegui ler, o pessoal fala que as plantas sob estresse chegam a ter uma temperatura até 4 graus mais alta do que as plantas que não estão sob estresse. Então, é muito interessante isso. Posso avaliar o potencial hídrico das folhas, conteúdo relativo de água, quanto que tem de água nessa folha. Tolerância protoplasmática. Posso ver o quanto de célula está danificada, com um teste bem baratinho, bem simples, utilizando um condutivímetro. Posso analisar até as enzimas antioxidantes, aquelas que eliminam os radicais livres. São formas, pessoal, de analisar. Critérios existem e números. O problema é o que eu vou escolher disso para avaliar e quando eu vou avaliar. O estresse hídrico ele não é uma coisa que ocorre sempre quando a cana está brotando ou sempre quando a cana está acumulando açúcar ou na fase de maturação. O estresse hídrico ele é tão complexo que ele ocorre em fases diferentes. Em um ano, pode acontecer num mês, em outro ano, em outro mês. Isso tudo torna muito mais difícil eu conseguir avaliar a cana-de-açúcar. Pode acontecer de eu fazer um ensaio com a cana-de-açúcar, nos estágios iniciais achar uma variável e falar o seguinte, agora eu vou utilizar isso aqui para avaliar e definir quais são as resistentes e as não resistentes. Tá? E daí eu faço tudo isso e lanço uma variedade e falo, essa aqui é resistente. Mas eu só avaliei na fase inicial. E daí, quando o pessoal cultiva e o estresse hídrico não ocorre na fase inicial, ocorre na fase de maturação, pode ser que a resposta disso aí seja totalmente diferente. E o que eu selecionei como resistente se torna suscetível. Tá? Por isso essa questão é tão complexa. Hoje, a forma de eu avaliar o estresse hídrico e como eu vou impor o estresse hídrico e simular isso é muito complexo. Existe muita discussão e ninguém achou um método perfeito para isso. Onde avaliar? Eu posso fazer esse ensaio no Mato Grosso do Sul. Daí tem uma característica de solo. Daí depois eu vou cultivar e recomendar ela para São Paulo, que é outro tipo de solo. Também entra isso, tem que ser levado, né? Entra na problemática, tem que ser levado em consideração. Como eu vou avaliar? Então, assim, é muito complexo essa questão. O que a gente tem que tirar assim disso? Beleza, existem ferramentas? Existem. Eu vou ter que tentar achar um padrão e conseguir fazer isso mais, assim, o mais justo para todas as variedades que eu consigo avaliar e o mais próximo da realidade do sistema de produção. Então, como considerações finais para vocês, né, fica o seguinte: o melhoramento genético ele tem sido uma ferramenta fundamental, né, para promover o aumento da produtividade das lavouras de cana-de-açúcar, e a gente viu isso, né, os dados que a gente tem, em que a produtividade da cana-de-açúcar e de açúcar tem aumentado com o passar do tempo. E a cana-de-açúcar é uma cultura complexa que exige ainda muito trabalho do ponto de vista de mapeamento do DNA. Vocês entenderam lá por que também, né? Que é um DNA complexo, com um número de cromossomos variável, que envolve DNA de duas espécies. Então, isso aí tudo torna um pouco mais difícil esses estudos. Ainda, as mudanças climáticas devem ser levadas em consideração para o desenvolvimento de novas cultivares, né, novas variedades. Lembra aquilo que eu falei para vocês?
O melhorista tem que analisar as coisas um tempo à frente. Ele não pode construir um programa de melhoramento e uma metodologia pensando no agora. Ele tem que ver o que vai ser problema daqui a uns anos, daqui a algumas décadas, e daí começar a trabalhar. Isso não é só para cana-de-açúcar, tá? E agora, com mais destaque para essa questão das mudanças das condições climáticas. E ainda, ó, existe uma grande dificuldade de se estabelecer métodos de avaliação da resistência de genótipos de cana-de-açúcar à deficiência hídrica. Tá? Então, assim, vai ter que se adotar algum padrão, vai ter que se achar algum padrão. Os programas estão achando, estão trabalhando. Tá? Como isso é preciso? Não sei. Né? Eles devem ter lá alguma ferramenta para conseguir, pelo menos, falar, está satisfatório isso? Ah, tá. Dá para a gente avaliar, dá para conseguir fazer algumas recomendações. Ótimo. Tá? Não vai ser difícil ter algum teste padrão. É diferente, por exemplo, a gente falar de uma resistência à doença, em que ou ela é resistente ou não é, ou tem níveis e escalas. Né? A resistência à deficiência hídrica é muito variável. Aquilo que eu falei para vocês, o local influencia, a forma como eu vou impor a deficiência hídrica para avaliar influencia, a época na planta influencia se vai ser na maturação, se vai ser na brotação, se vai ser na semeadura. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E assim, pessoal, espero que vocês, né, tenham gostado aí um pouquinho do que eu consegui passar para vocês. Agradeço muito a atenção, né, o tempo de vocês de poder ouvir isso que eu tenho para falar para vocês aí. Fica meu contato. Estou aqui na unidade de Mundo Novo da UEMS. A gente tem o curso de agronomia a partir do ano que vem. Já tem gestão ambiental e biologia noturno aqui. E eu estou sempre por aqui. Se querem esclarecer alguma dúvida, se querem esses artigos que eu utilizei, que eu acho muito interessante, podem também entrar em contato. Fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição para atender vocês, esclarecer dúvidas. Estou à disposição. Muito obrigado, viu? E tudo de bom aí para vocês. Bom evento. Agradeço mais uma vez também a oportunidade, o convite para poder participar desse evento. Muito obrigado mesmo.